Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Cantinho. Para quem tá chegando agora, eu me chamo Beatriz, tenho um filho de 5 anos e acabei de ter os gêmeos, Pedro e Lucas. Eles estão completando hoje 20 dias e eu vim contar um pouquinho de como tá sendo aí o pós-parto, como foi o início lá na maternidade e como tá sendo a fase da amamentação também. Então, se vocês querem saber tudo, vem comigo para esse vídeo. Trazendo esse vídeo aqui pra vocês, eu peguei comentários de vocês desde os primeiros vídeos que eu postei depois do pós-parto, com dúvidas e tudo mais, pra tentar responder e relatar aqui pra vocês tudo, e assim eu poder dar minhas dicas, minhas experiências pra vocês e ajudar, né, quem vai passar por essa fase também. Enfim, a primeira dúvida que eu tive em vários comentários de vídeos que eu postei aqui foi em relação a acompanhante, se eu tive acompanhante ou não. Eu falei no meu relato de parto que eu não tive acompanhante durante o parto, lá por conta da pandemia e tudo mais que eles falaram lá na hora, né? E eu só tive acompanhante depois, né, no pós-parto, porque eram 2 bebês e por conta da cesárea, porque senão também não teria acompanhante como as outras mulheres que estavam lá não tiveram. Mas eu tive, meu esposo, ele me ajudou muito lá nos dias que nós ficamos lá. E uma coisa, assim, que foi bem difícil foi que a acompanhante lá só tinha 3 refeições. Café da manhã, almoço, que era 11 horas da manhã, e a janta, que era uma sopa, 5 horas da tarde. Depois das 5 horas não tinha mais nada. E os 2 primeiros dias foram bem difíceis, porque eu, que tinha mais uma refeição às 8 horas, ficava com fome, imagina eles, né? Eu falo eles porque tinha outra acompanhante lá de uma menina que era menor de idade. Então, assim, eles passaram muita fome. E aí, no segundo dia, a gente descobriu que poderia levar, alguém tá levando frutas, né? E foi aí que meu pai levou algumas frutas pra gente, e aí a gente não passou tanta fome assim. Mas foi muito difícil, gente. Dava de madrugada, meu estômago tava doendo de fome. Então, assim, foi bem difícil. Só um comentário mesmo pra vocês ficarem sabendo como que foi, assim, a experiência lá. Mas, tirando isso, o meu pós-parto lá foi bem tranquilo. Eu não senti muitas dores. Tinha a maca, né, que levantava e descia. Então, meu esposo, ele levantava quando eu precisava, descia quando eu precisava. Então, foi muito bom, porque eu não precisava ficar me esforçando para levantar. A cama fazia isso sozinha. Mas por serem 2 bebês, né, a gente acaba se esforçando mais. Então, os pontos começaram a doer um pouquinho, mas é uma dor suportável. O meu pós-parto foi bem tranquilo, até mesmo comparando com o primeiro. Foi bem mais difícil, assim, bem mais doloroso, mas foi tranquilo. Digamos assim, num contexto todo, eu não sofri tanto. Ainda tá doendo, nós estamos com 20 e poucos dias e ainda tá doendo, mas tá tranquilo, não tive nenhuma complicação. Teve até uma pergunta que a moça fez, que ela tava falando, como que você conseguiu sentar de pernas cruzadas, né, nessa foto, né, que é a foto que eu tô amamentando os dois e eu tô com as pernas cruzadas lá na maca ainda, né, acho que foi no primeiro ou no segundo dia essa foto. E, gente, foi tranquilo. Lá eu não tava sentindo mesmo tanta dor. Eu fui sentir mais dor quando eu cheguei em casa. Eu acho que por conta da minha cama, que é mais baixa que a maca, eu senti muito mais dor quando eu cheguei em casa do que realmente lá, no pós-anestesia. Enfim, eu tive, que eu comentei com vocês em alguns vídeos, eu tive anemia pós-parto. Eu acho que foi no meu segundo banho, quando eu fui tomar o meu segundo banho. Eu senti muita tontura, deu vontade de desmaiar. E aí eles vieram, fizeram alguns exames e eles viram que meu exame deu muito baixo, eu não lembro o que agora, mas eles falaram que deu abaixo de 7. E isso era muito baixo para eles lá. Então, eles falaram que iriam ver, mas eles queriam fazer uma transfusão de sangue. Porém, o médico lá disse que ia ser muito arriscado e ele preferiu passar uma medicação que se chama Noripuram. Eu não me recordo nunca do nome, eu vou deixar passando aqui. São 5 doses. Essas 5 doses eu tinha que tomar ela de 2 em 2 dias. E aí, nos 4 dias que eu fiquei lá, eu tomei a primeira
e a segunda, né, que foi de 2 em 2 dias, deu tempo de tomar essas duas. E a minha dificuldade foi depois, quando eu cheguei aqui em casa, a teoria era somente ir num posto de saúde, levar a medicação que eles iriam aplicar, né, de 2 em 2 dias, eles iriam continuar o tratamento. Mas não foi assim. Nós fomos a um posto de saúde de emergência aqui na minha cidade, que foi o posto que eles mandaram ir. Chegando lá, eles estavam fazendo teste pro Covid, então estava lotado de gente. Eu consegui tirar 2 chuquinhas de leite para deixar para os bebês, para eles ficarem com a minha mãe, para mim tá indo lá. Nós chegamos lá por volta das 5 horas da tarde, quando deu 8h30, 3h30 depois, eles não tinham me atendido, nem tinham chamado para fazer a ficha ainda. E aí, minha mãe foi e falou, olha, os bebês já acordaram, eles já mamaram a chuquinha, não tem mais leite para eles. Eu não tinha sido nem atendida ainda. Eu ainda teria que ir tomar a medicação, que levaria mais 2, 3 horas, porque a medicação é na veia, junto com o soro, eles têm que fazer a medicação com o soro para aplicar na veia, e tem que ser de pinguim em pinguim para mim não sentir tontura, para mim não passar mal com a medicação, né? Pelo menos foi o que a enfermeira disse. E aí, eu já era 8h30 da noite, eu não tinha sido atendida. Quando eu fosse atendida, eu ia ainda levar mais 2, 3 horas para tomar a medicação. Então, eu acabei desistindo e vim embora chorando, porque nessa fase a gente fica muito sentimental. E, enfim, não tomei a medicação. E os outros dias eu vim me sentindo muito mal, muito amarela, muito cansada, muito fraca. Apesar de estar tomando sulfato ferroso e comendo vários legumes, eu não consegui tomar essa medicação. Lá ainda, quando a gente estava esperando, a gente levou a medicação dentro da caixinha de isopor, porque ela tem que estar resfriada, ela não pode esquentar. E nesse prazo que a gente ficou esperando, das 5 horas da tarde até as 8h30, a medicação ela esquentou. Eu fui lá na recepção, falei, moça, eu tenho que tomar essa medicação, precisa mesmo esperar isso tudo, eu já tô com a medicação aqui, a medicação tá esquentando. E eles, não, precisa esperar, o médico precisa ver, não sei o que tem. Acabou que por fim eu não tomei, vim embora. Já estou com 20 dias, não tomei as últimas 3 doses, enfim, não morri, mas deveria ter tomado, né? Porque é pra prevenção e para anemia. E foi a medicação que substituiu a transfusão lá que eles queriam fazer. E foi isso que aconteceu, assim, de mais chato durante esse período, porque você já tem 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para cuidar. Tem aí, você ainda tá com corte, né, ali, doendo, você tem bebê pra amamentar e ainda acontece isso. Então foi assim, muito chato, eu fiquei muito triste. E aí acabei que falei, quer saber, eu não vou tomar nada, porque eu não vou lá de novo. Enfim, não tomei. Lá ainda, na maternidade, teve a questão da amamentação. Muita das perguntas também foi se eles precisaram de complemento, se eles tomaram aquele leite no copinho. E sim, o Lucas, ele veio pro quarto primeiro comigo, né? Porque o Pedro, ele precisou de oxigênio por algumas horas, porque ele nasceu mais cansadinho. E o Lucas, ele já veio direto pro quarto, depois que a anestesia passou. E quando ele veio, eu notei que a boquinha dele tava toda lambuzada de leite. Elas já estavam dando leite pra ele no copinho, fórmula. E aí tá, né? Eu não falei nada, nem questionei nada. Porém, eu esperava, né, que depois elas viessem falar alguma coisa a respeito, quando elas vieram falar da amamentação, sobre a amamentação, mas não, gente. Que foi o? Mas não, gente, elas não falaram nada. Elas vinham de 3 em 3 horas e davam o copinho pra eles e pronto, e saíam. Pegava um, dava o copinho com a fórmula, pegava o outro, dava o copinho com a fórmula, me dava um pra rotar, o outro pro meu esposo pra rotar e saíam, não falavam nada. Elas vieram pra me auxiliar na pega, né, correta deles, pra ver se eles estavam amamentando. E a princípio tava tudo ok, a pega, aquela boquinha de peixe, o queixinho encostado no peito, o narizinho empinado para fora, a sucção aparentemente estava ok, mas eu percebi que quanto mais elas vinham com o copinho e davam o copinho, tanto pro Lucas e depois pro Pedro, quando ele veio pro quarto, mais eles não sugavam o peito.
E aí a primeira noite foi bem difícil, porque eles começavam a chorar muito e eu colocava ele no peito, a pega estava correta, mas eles não sugavam. E aí de manhã eles foram fazer os primeiros exames, fizeram, nossa gente, é muito doloroso, porque é muita agulhada de um bebê normal. Normal que eu falo assim, que não é prematuro, que não nasceu prematuro e nada disso, um bebê de 9 meses, bonitinho, em vista tanto de exame que eles tiveram que fazer, é muito. Oh, meu Deus, tá mamando no meu braço, gente. Eu vou ter que dar mamar pra ele aqui mesmo, porque senão não termina esse vídeo. Assim, em vista de um bebê lá normal, de 9 meses, tudo certinho, pra eles foram muitas agulhadas, foram muitos exames. Você tem que ser forte, porque dá dó, viu? É assim, nossa, ainda mais neles. Porque de manhã, quando eles vieram fazer os primeiros exames, o rapaz já falou, olha, eles estão desidratados, o Pedro principalmente, eu não consegui tirar sangue dele aqui na veinha, eu consegui tirar sangue nele aqui, e foi bastante difícil, porque não tava encontrando sangue, e é por conta da amamentação que não tá sendo, não tá boa, né? Não tava amamentando bem eles, então ele tava com pouco sangue. Pelo que eu entendi, foi isso. E aí nós pegamos, eu e meu esposo, pra tentar, né, fazer eles mamar, pra essa glicemia deles não baixar. E aí veio a fono no segundo dia. Ah, nisso, quando vinha o copinho, gente, eles bebiam um copinho super bem. E aí paravam de chorar. E aí no segundo dia veio a fono. Foi um anjo, foi assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. E ela veio pra ver a questão da pega, pra ver a questão da sucção, pra ver a questão da linguinha se estava presa ou não. Gente, sem mentira nenhuma, ela ficou umas 1h30, quase 2 horas ali comigo, fazendo massagem na boquinha deles, estimulando a sucção e vendo se a pega estava correta. E aí ela me explicou que o problema não estava na pega, o problema estava que eles eram preguiçosos. Eles dormiam, era só colocar no peito, ele dormia, os dois, principalmente o Pedro. O Lucas até que sugava um pouquinho ali, uns 3, 4 minutinhos, mas dormia também. Agora o Pedro não. Ele podia estar chorando, berrando, o que for. Colocava ele no peito, ele dormia. E aí ela falou que isso era prejudicial, porque aí a glicemia deles iam baixar e aí eles não iam dar alta nunca. E aí eu e meu esposo pegou pra dar mamar, né? Pegava um, pegava o outro e ele me ajudando. E aí ela falou, tira toda a roupinha deles na hora do mamar, deixa só de fraldinha e faz cosquinha no pé, passa algodão molhado, faz o que for, mas você tem que fazer assim mamar. E aí agora a gente vai tirar o copinho. Foi bem na hora que a moça veio com o copinho pra dar, né? De 3 em 3 horas, ela falou, não, não é pra dar mais o copinho, eles vão ficar só no peito. Nisso eu já tinha um colostro. E no segundo dia, o meu peito já desceu leite. Gente, desceu tanto leite que lá na maternidade mesmo, meu peito empedrou na segunda noite. E aí, ela me ajudou, né, com a questão da amamentação, pra colocar ele. E aí, ela me ajudou na questão da amamentação pra colocar eles, os dois. Ela até me explicou que se eu conseguisse amamentar os dois juntos, seria a melhor coisa que eu faria, porque eu economizaria tempo pra mim, eu ficaria menos cansada, eu conseguiria criar uma rotina para os dois mamarem juntos, para dormir juntos, enfim, só que até hoje eu ainda não consegui 100%, confesso que sem ajuda é bem difícil. E uma dica que eu dou pra vocês, foi o que funcionou pra mim, não sei se pra você vai funcionar, tanto é que eu converso com várias mamães no grupo de gemelar que eu tenho, tem mamães que não se adaptou dessa forma, se adaptou de outra forma, enfim. Então é minha experiência e você tenta aí se vai dar certo pra você ou não. Eu não consegui colocar os dois pra amamentar naquela posição assim, que fica os dois de frente pro peito. O peito começa a jorrar leite, os dois começam a afogar, um começa a engasgar, e é aquela coisa, e tenta acudir um e o outro, e o peito jorra e lambuza todo mundo. Então, eu não consegui dessa forma, amamentar os dois. E aí eu até tinha desistido, porque eu não tava conseguindo, então eu tava dando só pra um.
o outro tinha que ficar esperando, depois eu dava pro outro o peito, né? E foi assim, até uns 15 dias, onde os dois começaram a chorar desesperado, querendo peito, querendo peito. E aí eu vi uma foto de uma menina que eu sigo lá no Instagram, que eu sigo aqui no YouTube, que eu amo, que é a família Barcarô. Não sei se vocês conhecem, mas a Grazi, ela tem gêmeos também. E eu sigo ela desde quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, sou apaixonada no canal dela. Enfim, e aí eu vi uma foto dela lá nos stories, que ela tem salvo lá nos destaques, uma forma que ela tava amamentando com os dois bebês de lado. E aí eu falei, olha, vou tentar assim, porque daquela forma tradicional, assim, que você coloca os dois bebês, assim, de frente pro seu peito, um de um lado, outro do outro, também não tava conseguindo. E aí, colocando eles assim, eu coloco um bebê aqui, de lado assim, e o outro aqui, também de lado, com um travesseiro. E aí é a forma que eu consigo dar de mamar pra eles e deu super certo, porque eu consigo ficar até com o braço livre. E caso um comece a engasgar ou comece a jorrar leite e ele não conseguir sugar tudo, eu tenho um paninho, eu consigo limpar, eu fico com a mão livre. Então é assim, eu coloco um bebê aqui, dessa forma que ele tá mesmo, com travesseiro aqui embaixo, eu não tenho almofada amamentação. E o outro, eu coloco o travesseiro aqui e coloco o outro aqui de lado, assim também. Ele fica mais pra cá um pouquinho, mais sentadinho um pouquinho. Mas foi a forma que eu dei conta e agora eu dou conta sozinha de dar mamar pros dois, assim, às vezes de madrugada. Quando os dois começam a chorar junto, eu ponho assim e fica muito mais fácil. Não, confesso que ainda não me adaptei muito bem. Então, isso é só pra quando eles choram juntos e os dois estão querendo mamar na mesma hora e não tem como mesmo, assim, um ficar esperando o outro. Mas é a forma mais prática que o mesmo berço, apesar de o meu berço ser mini berço, cabe os dois, estão cabendo os dois no mesmo berço. Então, eu tô colocando os dois pra dormirem juntos, porque quando eu coloco os dois juntos, se eles dormem meia hora separados, juntos eles dormem 1, 2 horas. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, depois que a gente saiu da maternidade, eu até fugi do assunto, né? Mas aí a fono, ela falou, né? Que quando eu chegasse em casa, era pra mim continuar fazendo isso. De 2 em 2 horas, era pra mim acordar eles e dar mamar. E é assim que eu fiz. Assim que a gente chegou da maternidade aqui em casa, eles dormiam 24 horas. Gente, se eu deixar eles, até hoje, eles viram assim, um dia inteirinho dormindo, porque à noite eles sempre acordam, mas assim, de dia eles dormem o dia inteiro, se deixar. Então tem que ficar acordando eles pra dar mamar, mas nas 2 primeiras semanas, que eles eram bem molinhos, bem frágilzinhos, gente, dava medo de pegar. Eles dormiam assim 24 horas seguidas. Então eu tinha que estar acordando eles de 2 em 2 horas. Assim, de 2 em 2 horas lá na maternidade, eu e meu esposo acordavam, um acordava o outro para dar mamar, para essa glicemia deles nunca ficarem baixas. E graças a Deus, mesmo só no peito, depois que elas tiraram o copinho, a glicemia deles ficou 6, 7,3 e 8,3. Até no dia da alta tava 8,3. Então, assim, foi super boa. Não abaixou em nenhum momento. Então, a gente acordava eles de 2 em 2 horas e quando chegou em casa a gente fazia isso. Agora, tá num período mais espaçado. Na verdade, eu nem tô contando mais. Quando eu vejo, assim, que já passou muito tempo que eles estão dormindo, aí eu vejo que tem um já querendo meio que acordar e eu termino de acordar ele pra dar mamar. Porque se deixar, eles ainda dormem um dia inteiro e não pode, porque senão, né, eles não vão ganhar peso. Nós tivemos nossa primeira consulta e que é o Lucas, ele tá com 2.600, ele saiu da maternidade com 2.100, então ele engordou 500 gramas. E o Pedro tá com 2.800, ele saiu da maternidade com 2.200. Então, tá ok, o médico falou, o pediatra falou que tá satisfeito com o peso deles. Deu parabéns, né, por eu estar conseguindo manter só no peito. Então, assim, pelo menos esse primeiro mês, que eu achei que já iria precisar da fórmula, não precisei, graças a Deus. Mas se precisasse, gente, eu não tenho disso, não tenho mesmo. Eu iria dar fórmula tranquilamente, sem peso na consciência. Eu não sou dessas, eu sei que tem muita gente que acha que a maternidade perfeita é amamentar exclusivamente no peito. Respeito sua opinião. E que você respeite a minha, né? Eu acho que a maternidade perfeita é o seu filho se alimentando bem. Se ele precisar de forma, se ele precisar de copinho na maternidade, enfim. Dê porque é a melhor coisa que você faz para o seu filho, né? Independente da sua opinião, do que você quer para você. E, enfim,
eles não precisaram ainda, mas se eu sentir a necessidade, gente, eu vou dar a fórmula, porque, como eu disse, eu já peso 46. E acredito que agora que eles estão, eu até percebo, né? Eles estão mamando mais, eles sugam mais, eles ficam mais tempo no peito. E, enfim, vou vendo. Se eu sentir que eu não tô conseguindo, que não tá sustentando, eu vou procurar uma fórmula para complementar, sim. Ainda não, eles estão com 20 dias, eu pretendo até o mês, 2 meses, tentar manter só no peito. Mas se eu sentir a necessidade, tanto por mim quanto por eles, eu vou complementar com a fórmula. Bombinha. Como eu disse, lá na maternidade mesmo, no primeiro dia, no segundo dia, o meu peito, ele desceu leite e já empedrou. Porque eles não tinham a sucção, eles não mamavam, eles não conseguiam, nem se eu botasse os dois num peito só, eles não conseguiam esvaziar a mama. E aí, a médica mesmo, que estava olhando as mamães, né, não a pediatra, ela passou lá de madrugada para olhar outra paciente e ela viu o meu peito e ela falou, nossa, elas te ensinaram a fazer a ordenha? Eu falei, não me ensinaram. Ela falou, não, você precisa fazer essa mama, porque senão vai empedrar, e aí pode dar mastite, enfim, eu vou te ensinar como faz. Aí ela pegou um copinho descartável e falou, olha, aqui agora, no momento, não vai ter como você pegar esse leite para dar para eles. Mas lá na sua casa, se você tiver todos os utensílios higienizados, ou se você tiver uma bombinha, vai ser ótimo, porque você pode tirar e depois você pode dar para eles. Mas aqui agora eu vou te ensinar a fazer uma ordenha manual para aliviar a mama, né? Chama ordenha de alívio. E aí ela me ensinou, né, a primeiro desempedrar o peito, onde eu estivesse sentindo bolinhas, né, pedrinhas, era para me massagear. E aí depois, com o dedo polegar e o indicador, e tirando o leite. E realmente, a gente saiu quase um copinho todo e aliviou muito naquele dia lá na maternidade. E aí eu senti a necessidade, ainda sinto a necessidade de ter uma bombinha. Não comprei ainda, mas pretendo comprar, tá? Porque até eu posso tirar o leite pra tá deixando eles com a minha mãe, caso eu precise resolver alguma coisinha rápida. Porque, como eu comentei com vocês aí num vlog, desses que eu postei esses dias, até hoje eu não consegui resolver minhas coisas, assim, de banco. Porque não tem como eu deixar eles só com a chuquinha de leite que eu tiro manual. Porque demora muito, gente. Alivia, mas demora muito. É quase 40 minutos para tirar uma chuquinha de leite, tipo 60 ml manual. E na bombinha, além de ser mais rápido, estimula muito mais, né? Então, eu sinto a necessidade de ter a bombinha, mas eu consigo me virar sem ela. E assim, gente, o meu pós-parto, no geral, em relação à amamentação, eu não tive dificuldade. Eu não tive fissura, não tive rachadura nos peitos. Graças a Deus, mas com 15 dias eu comecei a sentir uma dorzinha no seio, bem no biquinho, porque eles estavam com a pega errada por culpa minha mesmo. Assim, às vezes na hora da preguiça, às vezes na hora do cansaço, não é nem preguiça, é cansaço. Você acaba colocando o bebê no peito e você não checa se ele tá ali com a boquinha de peixinho, se ele tá barriga com barriga, se o queixinho dele tá no seu peito, se tá tudo certinho. E aí eles estavam pegando só o biquinho, eles não estavam pegando aquela parte da auréola. Gente, eu não sei como que fala. Mas enfim, eles não estavam pegando. E aí o peito começou a ficar bem vermelho e tava doendo muito. Na hora que ele pegava, eu até fazia assim, porque sentia uma dorzinha. E aí eu tinha uma indicação de uma pomada. Eu tinha uma indicação de pomada que uma menina me deixou lá no Facebook. E aí eu comprei ela. Eu vou estar mostrando pra vocês nos acabados e usados do mês. É a Meme, não sei se é assim que se fala, mas eu vou mostrar ela depois. Ela é de lanolina. E aí eu comecei a utilizar ela no bico do seio, sempre depois da mamada. Só que ela precisa lavar, tá, gente? Ela precisa limpar do peito. O bebê não pode mamar por cima dela. Pelo menos é o que tá dizendo lá. E aí, me ajudou muito, assim, o peito ele não rachou, não fez fissura. E aquela dorzinha na hora da pega deles melhorou bastante. E a pega, né, gente, eu comecei a prestar mais atenção e vi que realmente a pega deles estava ficando meio que errada, assim, mas por culpa minha. E aí eu prestei mais atenção nisso e corrigi. Então parou de doer.
Mas, tirando isso, os dois, eles estão mamando exclusivamente em mim. Em questão de amamentação no geral, eu não sofri, graças a Deus. Foi muito tranquilo, gente, tranquilo até demais. Tudo, na verdade. O meu pós-parto, ele tá sendo tranquilo até demais. Tirando algumas coisinhas, né, que acontecem. Porque como você tá no seu puerpério, parece que uma coisinha vira uma tempestade. Então, eu tive os problemas com aqueles macacões que me afetou muito, me deixou muito chateada. Teve o problema lá do hospital que eu não consegui tomar o meu remédio. Nossa, gente, eu vim dentro do Uber chorando litros e litros e litros. Meu esposo, ele me olhava assim, eu tava chorando, porque assim, você fica abalada com tudo, né? Qualquer coisinha que acontece, você já fica muito chateada. Quando eu cheguei com eles em casa, no quarto dia, gente, me deu muito medo. Eu vou confessar pra vocês que eu olhei pra eles tão frágeis, tão molinhos, e toda hora eu falava com meu esposo, será que eles estão ganhando peso? Será que eles estão perdendo peso? Mas eu acredito, assim, que com uns 2 dias eles já estavam ganhando de novo, porque logo depois eles ficaram muito mais gordinhos, muito mais fortinhos, e agora só ficam, né, mais fortinhos, como eu disse. Nós fomos na primeira consulta, 16 dias, então eles estavam aí com 2.600 e 2.800, então tá um peso super bom, porque eles saíram da maternidade com 2.100 e 2.200. Então, assim, tá bom. O próprio médico mesmo falou que tá bom, né? Eles estão tomando algumas vitaminas que passaram pra eles desde lá da maternidade, quando a gente recebeu alta. Enfim, as roupinhas eu vejo que já estão servindo melhor, como eu comentei com vocês, né? No meio da noite a gente pegava eles, a roupinha tava lá no meio da cintura, porque escorregava por eles serem bem magrinhos, agora já tá cabendo super certinho, já tá ficando bem bonitinho já, não tá parecendo mais um palhacinho, né, mamãe? Enfim, gente, esse foi o meu relato de pós-parto. Deu medo quando a gente chegou em casa, deu vontade de chorar. O que eu vou fazer agora com 2 bebês, assim, sozinha, né? Agora é só eu e meu esposo. Meus pais nos ajudam, mas assim, que eu quero dizer, sem os médicos, né? Sem um profissional indo ali toda hora, porque lá na maternidade era assim, de 1 em 1 hora tinha um pediatra, tinha uma enfermeira indo lá ver, olhar, falar alguma coisa, dar alguma dica. E quando você chega em casa é só você e eles, né? Então deu bastante medo. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. É só você ter na sua consciência que você tá fazendo o seu melhor, que você vai conseguir sim, independente de ser mãe de primeira viagem, ser mãe de segunda, ser de 1 ou de 2, você vai conseguir. E se você tem um apoio ainda melhor, né? Mas se você tá sozinha, você consegue, tá? Você nasceu pra isso, então não tenha medo. E é essa minha dica, gente, pra vocês. Se vocês sentirem na hora que vocês chegarem em casa essa mesma sensação que eu, tipo de e agora? É eu e ele. Se der algo errado, o que eu tenho que fazer? Você vai conseguir. Então, pra finalizar esse vídeo, deixa eu terminar de responder aqui as dúvidas, né? Me perguntaram em relação à glicemia, se a glicemia deles ficaram baixa lá. E não, né? Como eu disse pra vocês, a glicemia deles não ficaram baixas lá, não ficou baixa lá. E eles complementaram com a fórmula, com um copinho, não sei porquê. Porque, como eu disse, só no peito, né, depois eles conseguiram manter até mais do que quando eles estavam só no copinho. Então, a glicemia deles ficaram super ótima e é por conta disso que a gente recebeu alta até mais cedo. Eles tiveram alguns exames para fazer, até mesmo aquele da icterícia, não sei se é assim que se fala, mas eles estavam desconfiando, porque eles ficaram bem amarelinhos, mas não precisou. Então, no 4º dia a gente recebeu a alta. Me perguntam também com quantos quilos e centímetros eles nasceram. No relato de pós-parto eu já comentei, mas não tem problema. Eles nasceram com 48 centímetros e o Lucas nasceu com 2.240 e poucos e o Pedro nasceu com 2.400 e alguma coisinha também. Eles saíram de lá com 2.100 e 2.200. Então, eles perderam, né, um pouco de peso, mas agora eles já estão com 2.600 e 2.800, com 20 dias já de nascidos. Me perguntam também se eu tive problema com a RAC, né, anestesia, dor de cabeça ou alguma coisa assim. Não tive, foi bem tranquilo. Como eu disse, nas primeiras horas eu já estava conseguindo já
andar, tomar o banho, só que eu tive, como eu tive anemia pós-parto, no segundo dia eu senti muita tontura, me sentia muito mal. Quando eu ficava em pé por muito tempo, já me dava uma fraqueza, então eu tive só esse probleminha aí. Mas em relação à anestesia, após a anestesia eu não senti dor nenhuma, nem no corte, então não tava sentindo dor nenhuma, assim, em relação a posições, sabe? Na hora de andar, na hora de levantar. Claro, eu sentia, né? Eu não conseguia deitar de lado, né? Porque tem gente que consegue deitar de lado já nos primeiros dias. Agora que eu tô conseguindo dormir de lado de novo. Mas enfim, assim, dor ou alguma complicação, algum problema, não tive. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí os cortes, as pausas, tá? Mas se não fosse assim, não ia sair nunca. Ainda não ficou como eu esperava. Eu esperava contar pra vocês detalhadamente tudo. Mas enfim, eu acho que deu pra responder todas as dúvidas de vocês. E comentem aqui embaixo quais os próximos vídeos vocês querem assistir, que eu vou estar tentando trazer aqui pro canal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.